O vídeo irá tratar de Frank Lloyd Wright, um dos profissionais arquiteto e urbanista mais importantes dos Estados Unidos e do mundo. Idealizador de mais de 1000 projetos, ele deixou um legado revolucionário e criou o conceito de arquitetura orgânica, que propõe uma nova relação entre construção e ambiente. Frank Lloyd Wright nasceu em junho de 1867 e faleceu em abril de 1959, aos 91 anos. Antes de terminar os estudos, Frank penhorou alguns livros para custear as despesas de sua viagem para Chicago, onde se tornaria arquiteto. Começou trabalhando no escritório de Silsbee, que pouco tempo depois deixou o emprego para ocupar o cargo de desenhista no escritório Alder & Sullivan. O primeiro edifício em que Wright trabalhou foi o Auditorium Building, obra de maior destaque do escritório. Suas primeiras obras residenciais ficaram conhecidas como casas-pradarias, pelo uso de materiais rústicos e serem integradas com a paisagem. Em 1911, projetou sua casa de campo, a Tallensi 1, onde residia com sua segunda esposa, Mama Borthwick. Infelizmente, a casa foi incendiada intencionalmente pelo mordomo, que matou 7 pessoas, incluindo sua esposa e seus filhos. Após a tragédia em que perdeu a sua família, Wright se mudou para o Japão, onde projetou o Imperial Hotel de Tóquio, ao estilo dos castelos tradicionais. O principal conceito que Frank trouxe para a arquitetura moderna foi de que cada projeto deve ser individual. A localização, o terreno e a finalidade da obra devem fazer de cada projeto de arquitetura uma obra única. Frank acreditava que cada projeto deveria ter sua própria personalidade. A arquitetura orgânica foi uma das escolas da arquitetura moderna e seu maior representante foi o Wright. Seus projetos tinham como base a individualidade e focaram na integração dos espaços internos com a natureza e o ambiente ao redor. A escola pregava que tudo devia ser adaptado ao local e ao homem. Então, a arquitetura orgânica era uma contraposição ao estilo internacional europeu, uma escola de arquitetura funcionalista e de grande rigidez. A simplicidade serve para produzir uma estética limpa. A arquitetura moderna conta com linhas horizontais e verticais, traços bem feitos e formas simples e geométricas. Já na funcionalidade, o emprego de elementos como o concreto e o aço em sua essência prestigiam a funcionalidade. Também imprimem valorização aos ambientes. Assim, por meio deles e de sua verticalização, espaços livres também são prestigiados. A integração vem para proporcionar vistas incríveis e promover o paisagismo natural. Acontece uma grande integração entre os espaços internos e externos, gerada pelo uso de alguns materiais, como o vidro. Já a iluminação vem para destacar os elementos da obra, criando cenários diferentes. A iluminação natural surge valorizando tanto o interior como a parte externa, destacando também as vistas e as paisagens. Os espaços livres vêm como uma das principais características da arquitetura moderna. Essa proposta, além de promover a conexão das pessoas com as construções, também prestigia a ventilação, a iluminação e as zonas de respiro. As plantas livres vêm com o intuito de modificar o espaço sem danificar a estrutura das obras. A planta livre promove a organização, a integração inteligente dos espaços e viabiliza a amplitude. A Casa da Cascata é sem dúvidas o maior projeto da vida de Frank Lloyd Wright e talvez o maior projeto arquitetônico da história dos Estados Unidos. O projeto foi encomendado pela família Kaufman, que queria uma casa de fim de semana perto da cascata para relaxar e curtir a natureza longe da cidade. Para fazer com que o cliente se sentisse um só com a cachoeira, Wright buscou total integração com a natureza, que é o ponto principal de todo o conjunto arquitetônico. Uma prova disso é o fato de todos os cômodos se relacionarem com o entorno natural. A sala de estar apresenta uma escada que conduz diretamente ao riacho, local pelo qual a família sempre tomava banho durante o verão. Não houve mudança no curso do riacho, assim como um índice muito baixo de vegetação removida durante a execução.
Outro ponto muito interessante são os terraços suspensos, técnica que só foi possível graças ao concreto armado. A casa é formada por 3 andares, sendo o térreo uma área de reunião familiar, com uma ampla sala de estar e uma cozinha compacta. O segundo pavimento era o local da suíte do casal, aconchegante e privado. E o terceiro andar foi projetado para ser um quarto de estudo para o filho de Kaufmann. Todos esses pavimentos são acompanhados de um terraço, que cumpre a função de mirante do espaço natural que envolve a casa. A maior parte das mobílias foram embutidas à parede, tornando a casa à prova de possíveis modificações. O Museu de Guggenheim, em Nova York, é famoso pelas linhas curvas da fachada, representando a arquitetura moderna em sua forma mais orgânica. Ele levou 15 anos, 700 esboços e 6 conjuntos de desenho de trabalho para criar o museu. Não poderia ser de forma alguma comparada com qualquer outro museu já existente. E a solução encontrada por Frank foi única e que remete às ideias arquitetônicas visionárias do início do século XX, correspondendo a uma linguagem abstrata dos quadros que abriga. O edifício cilíndrico mais largo na parte superior do que no fundo foi concebido como um templo do espírito. Sua galeria única de rampas se estende desde o nível do solo em uma espiral longa e contínua ao longo das bordas externas do edifício até o final sob a clarabóia do teto. Muitas formas geométricas como círculos, ovais, arcos, quadrados e triângulos estão sendo reunidos de forma impressionante. Para Whiting, o local do museu, perto do Central Park, era muito importante, pois assim ele poderia alocar sua construção num espaço que pudesse criar um refúgio da agitação da cidade para os seus visitantes. Já o Unity Temple foi criado seguindo a religião da Igreja Unitária de Oak Park, onde valorizavam tanto a razão como a fé. Propôs então um auditório quadrado no qual os fiéis poderiam reunir-se ao redor do pastor. Para Whiting, a igreja deveria ser um templo para o homem adorar a Deus, o que coincidiu com a decisão de Whiting de abandonar o típico estilo arquitetônico branco para uma estética concreta mais moderna. O concreto poderia ser facilmente argumentado como parte do abandono de Whiting do estilo branco da Nova Inglaterra. Ao contrário dos edifícios icônicos que Whiting projetou mais tarde no século XX, o Unity Temple não emprega um perfil baixo horizontal, e sim o espaço e o volume que são mais importantes que as paredes. Como as janelas foram removidas do nível da rua, os paroquianos não têm visão do exterior ou da natureza. A resposta de Whiting a essa questão foi projetar vitrais com tons de verde, amarelo e marrom para evocar o sentido da natureza dentro do interior.